E hoje nós vamos ensinar para vocês como é que a gente faz a avaliação dos 9 GWAs, aquele gráfico de avaliação que a gente desenvolveu, tá? No nosso método, no nosso escritório direitinho, tá bom? E com os nossos alunos também. Como é que a gente vai usar esse gráfico para fazer a avaliação de um espaço comercial, tá? Então, né, qual é a vantagem de você saber fazer a avaliação separado, né? O que é comercial e do que é residencial? Quando você vai falar com uma empresa, quando você vai fazer o projeto, o Feng Shui de uma empresa, tá bom? É muito importante você saber, porque é diferente, né, as relações de você, onde você coloca os sócios, onde você coloca os clientes, né? Como é que você, que você entende sobre essas relações dentro da empresa? Então é importante vocês saberem essas duas situações diferentes para conseguir fazer um bom trabalho numa empresa também, tá bom? Sim, e uma questão, né, que se você tentar, porque na aula passada nada, na primeira aula da minissérie a gente ensinou como é que faz a avaliação do Baguá, só que pensando no residencial. Aí tem muita gente que fala, tipo, ai meninas, eu tô tentando fazer aqui para minha empresa, mas não tá fazendo sentido nenhum. Não vai fazer sentido nenhum, porque quando a gente pensa para o comercial, as relações são outras. Quando tá pensando num comercial, você vai falar, e o relacionamento, vocês estão se dando bem? Como é que tá, tipo, o relacionamento amoroso de vocês? Você fala no comercial, fala, que história é essa? Não, tá? Então, por isso é diferente, é por isso que a gente trouxe essa aula aqui, para vocês verem essa outra visão, porque senão fica uma visão muito limitada. Eu acho que existe isso, viu, Té? As pessoas ficam meio assim, falando, Feng Shui só serve para casa. E não, são diretrizes que servem para as construções e mostram como é que as construções impactam as pessoas, independente de ser uma casa, de ser um escritório, de ser uma loja, de ser uma escola, em qualquer uso você pode usar. Inclusive, né, quando a gente fala de comercial, na verdade, a gente está falando de situações que elas vão se manifestar muito mais rápido, né? Então, assim, numa empresa, se você tem um problema de caixa, se você tem um problema de relacionamento, enfim, tipo, uma coisa que já sabem, vai o banheiro na prosperidade na empresa, ele acaba agravando muito, assim, ó, pum, sabe? Não é tipo, porque é a empresa, sabe? É a pessoa, a empresa que vai sentir tudo aquilo. Não é tipo, o pai ou a mãe, né? O marido ou a esposa, como é que eles vão sentir? Não tem aquela... Digamos que os resultados, eles não vão se dissipar na vida da pessoa, sabe? É muito focado, assim. E tipo, tem problema, assim, é batata, assim, sei lá, passa, sei lá, um mês, a pessoa já começa a sentir, já começa a ter os efeitos daquilo e é tudo mais intenso. Porque é muita gente compartilhando no mesmo objetivo e muita responsabilidade, muito dinheiro envolvido. Para a empresa dar certo, ela precisa ter um caixa, né? Então, imagina, ter um probleminha de dinheiro numa empresa é um problemão, na verdade, né? Por isso que é muito importante a gente falar sobre isso, tá? Não, e pensa assim, né? Quando você está falando da casa, você está avaliando as questões da casa. Então, a prosperidade, ela é um dos pontos, claro, super importante para casa, para família. Não precisa ser uma família, uma pessoa que mora sozinha, tipo, querendo ou não, você precisa pagar as contas, fato. Mas agora, quando você está falando da empresa, que o caixa, sabe, tem até, a pessoa até fala, né, que o caixa é rei numa empresa. Se a empresa não está dando lucro, você está tendo problema sério. Se a empresa, tipo, não estiver tendo lucro, como é que você vai pagar funcionários? Como é que você vai pagar as contas? Como é que a empresa está existindo? Então, por isso que na empresa, essa questão do financeiro, quando a empresa não está indo bem, ela vai impactar muito mais o financeiro e vai trazer problemas que vão desestabilizar toda a base. Por isso que na empresa é mais complicado e mais delicado isso daqui. Eu queria fazer uma pergunta. Quem aqui não assistiu, só quem não assistiu ou não sabe o que é avaliação de Baguá? Quem não assistiu a aula 1 da minissérie e quem não sabe o que é avaliação de Baguá? Gente, e quando a gente fala de empresa, quando vocês respondem aí, né? Quando a gente fala de empresa, eu acho que tem 3 pontos, assim, que são pontos fundamentais para que a empresa gire, tá? Um deles, a gente já falou, o dinheiro, né? Então, você precisa ter caixa numa empresa para ela rodar, tá? E um outro ponto que é muito importante numa empresa é a gente se preocupar com o relacionamento das pessoas, tanto do chefe com os funcionários, quanto entre funcionários, né? Entre equipe. Então, porque se você tem um problema de relacionamento numa empresa, você vai gerar problemas, enfim, diversos problemas, desde
questões de chefe não se dando bem com o funcionário, ou equipe brigando, se desentendendo, cada um vai para um lado, cada um quer dar uma coisa, cada um quer ir para um lado, e isso acaba desestruturando a empresa como um todo, tá? E um outro ponto muito importante de uma empresa, que a gente entende que é muito importante, tá? É o guarda-criatividade. E isso passa desapercebido, tá? Porque o guarda-criatividade é futuro, é para onde a pessoa quer ir, são as metas da empresa, né? Tudo que ela quer criar, é tudo para onde ela vai. Então, uma empresa sem criatividade, ela fica estagnada, ela não vai para frente, ela não se adapta ao mundo, né? Agora, no cenário que a gente está vivendo, muitas empresas que não se adaptaram ao novo sistema, né? No mínimo aí um pouco de online, alguma coisa do gênero, elas vão o quê? Provavelmente falir, provavelmente dar errado, porque elas não tinham essa previsão de futuro e de metas, e elas não têm a criatividade para se desenvolver e para abrir o olhar para as novas possibilidades, tá bom? Então, esses sim são os 3 pilares dentro do Baguá que a gente acredita ser muito importantes, tá? E vocês vão ver agora na avaliação dos Guás como a gente encontra isso em cada um dessas áreas, né? Porque é um pouco diferente, tá bom? Deixa eu mostrar isso aqui para vocês hoje. Muito bem. No Instagram, a Fabi falou que não assistiu, então ela não sabe o que é. E no YouTube, vocês estão num silêncio mortal aqui, ninguém respondeu, então eu não sei. Então, vamos seguir como se vocês... Como é que a gente segue? Então, vamos seguir como se... Vamos continuar, mas, ó, Fabi, fica tranquila que assistindo, você vai acompanhando, você vai entender, tá bom? Uhum. A ideia é, você vai pedir para o cliente, na hora de você fazer a avaliação, oi, fulano da empresa, por exemplo, aqui eu e a Bel, né? Alguém vai fazer um projeto para a gente com Feng Shui. Falar, ô meninas, vou fazer aqui uma avaliação dos 9 Guás para entender como é que estão as áreas da empresa, para poder fazer um Feng Shui voltado para suas necessidades. É isso. E você vai perguntar para a pessoa, no caso, né, ou se for uma pessoa só, uma pessoa só, mas se for sociedade, igual eu e a Bel, as duas pessoas elas têm que dar uma nota conjunta. Se forem mais sócios, aí essas pessoas vão ter que também dar uma nota conjunta, porque é a entidade empresa, tá? E aí a gente vai pedir para a pessoa dar uma nota de 0 a 10 para cada um dos pontos que a gente vai abordar agora, tá bom? E aí você vai anotar, né, as notas da pessoa, e isso vira o gráfico de avaliação dos Guás, que a gente fez um baguá, que a gente disponibilizou para vocês já lá na minissérie. Tá bom? Então, vamos lá. Ô, Bel, quando você for responder aqui, é que eu já também fazia isso aqui Por no que ele duplica? Você tem um botãozinho do lado que está escrito All. Se você colocar só Facebook ou só YouTube, aí ele direciona só para um ou só para outro. Entendi, tá, obrigada. Achei estranho porque duplicou o negócio. Porque como tá o Facebook e o YouTube junto, ele distribui junto, tá bom? Perfeito. Então, oi, pessoal, vamos lá, tá? Então, nós vamos começar pelo Guá dos Amigos, que nem a gente começou o residencial, tá? E a gente vai andando no sentido horário, né? Então, para baixo, e depois a gente sobe até o centro, que é o equilíbrio de tudo, tá? Então, amigos, gente, lembrando que cada Guá a gente vai trazer 2 aspectos, tá? Um aspecto mais físico, que a gente fala, e um aspecto mais sutil, né? O ver além aí de cada Guá, né? Aquele que não é tipo amigos, tá, mas é mais do que isso, tá? Não é só tipo ter amigos, ei, amiguinho, não é isso, tá? É ver além nessa energia na vida da pessoa, tá bom? Então, o primeiro aspecto dos amigos, tá? É justamente aqui nesse caso os clientes, tá? Então, o Guá dos Amigos no comercial tem a ver com relação com o cliente, tá bom? Bel, você travou? Você tá aqui? Bel, acho que travou no YouTube, gente. Então, lembrando que... Não, deixa eu ver. Alô? Voltou. Alô, pra mim tá normal. Tá, voltou. No Feng Shui, a gente pode entender o Guá dos Amigos. Ele tá pensando quem são as pessoas que nos ajudam. Ele fala que esquisito. Fala, como assim os clientes, as pessoas que me ajudam? Você tem um negócio. O seu negócio tem um objetivo. Você criou esse negócio com o objetivo de servir alguém. Você está servindo, tudo bem, você está servindo seus clientes, mas são seus clientes que vão sim te ajudar a chegar nos objetivos, a chegar onde você sonhou, seja lá no que você idealizou, qual que é a missão dessa empresa. As empresas têm uma missão, tem um sonho, existe um sonho por trás da criação de uma empresa.
Então, que nem o nosso sonho é que todas as pessoas tenham contato com isso e que elas possam projetar conscientes do qual é o efeito que a construção está criando nos espaços. Esse é o nosso objetivo. E é uma forma de pensar diferente. Na hora que você coloca o seu cliente como como uma pessoa que está te ajudando a atingir o seu objetivo, sem o cliente você não vai chegar no seu objetivo. Uhum. Então, na verdade, eles são as pessoas que ajudam a sua empresa a dar certo, tá? Por isso que é muito importante o quê? Manter boas relações com os clientes, tá bom? Aqui tem a ver com ter clientes, né? Mas também com a relação com o cliente, né? Então, aquele cliente que eu não gosto, essas pessoas que vêm, que não tem nada a ver comigo, ou que eu não gosto de lidar, tá? É justamente você trabalhar o quê? Empresa, você tem clientes que para você são legais? Os clientes eles estão vindo, a relação é boa, eles ficam satisfeitos? Essa é a pergunta que você vai fazer. Como é que está a sua relação com os seus clientes? Tá bom? Porque quando a gente fala de trabalho, a gente vai mais na quantidade, tá? Aqui é mais a relação clientes e se os clientes ajudam, né? Porque um cliente, como é que um cliente ajuda? Ele vai indicar você para outras pessoas, né? Tanto é que, geralmente, quando a gente faz um projeto, a gente faz, fiz o projeto da empresa, do escritório de 2 sócios. Aí depois a gente, vamos fazer agora a casa de um sócio. Aí a gente faz a casa do outro sócio. Aí a gente faz a irmã do outro. Aí depois faz a mãe, depois faz a tia. E vai indo, né? Então, essa rede de clientes, indicação e tudo mais, é um indicador de que o GUA dos amigos aqui nessa questão de cliente está bom, tá? Então, por exemplo, se vocês tiverem empresa, se vocês estão assistindo a gente, tem um escritório, tem uma sociedade, algo do gênero, vocês podem até anotando aí em casa as notas que vocês dariam para essas áreas. Acho que é um exercício bem legal para a gente fazer aqui, deixar um pouco mais dinâmico, tá bom? Então, deem a nota aí, nesse sentido, tá? De como é que está a relação e a satisfação em relação ao tipo de cliente que você está trabalhando, tá bom? Então, deem sua nota, tá? Então, esse é o primeiro ponto aí em termos de amigos. O segundo aspecto do GUA dos amigos, né, é você ter aquele amparo espiritual, tá? São as ajudas de benfeitores, que a gente fala, os amigos do céu, né? Mas é você sentir que a empresa está sendo amparada espiritualmente, tá bom? Que é bem parecido aí com a questão do residencial, só que é mais esse sentido global. Sim, e aqui é um ponto que geralmente as pessoas têm dúvida, que falam, mas eu não tenho religião. E esse sentimento de amparo não tem nada a ver com religião, mas a ver com você se sentir conectado com algo maior. E tem gente que vai chamar isso de intuição, tem gente que vai chamar isso de proteção divina, tem gente que vai falar que ela sente como se tivesse uma ideia, assim, um insight. Então depende, mas é você sentir que você não está sozinho, não se sentir desamparado, quando você se sente protegido. O sentimento não importa se tem ou não religião, mas você sentir que você tem amparo, que você não está sozinho, você não está abandonado, que você é o único ser sozinho, abandonado, perdido, num universo gigantesco de possibilidades e você está lá impotente, tá? Fé pode ser também, quer ter fé. E a fé, tem gente que vai falar que é fé em você mesmo, tem fé na sua missão, tem fé, mas tem algo maior que move, que sustenta. Não sei se não é só de dentro para fora, sabe? Que é mais de fora para dentro o sentimento, né? A sensação. É de amparo mesmo, sabe? Mas tipo, te impulsiona. É uma coisa que vai fazer a pessoa se sentir amparada e vai fazer, não, eu consigo seguir em frente. É que quando você pensa em religião, é muito mais fácil. Quem tem religião entende isso com muita facilidade. Geralmente, quem não tem, a gente tem que rodar mais explicando, porque fala, não, peraí, eu sou ateu, e aí? Vou dar zero. Calma, vamos lá. Vamos explicar, não é bem por aí. E até empresas, né? Tem gente que gosta de manter várias lojinhas, geralmente, né? Você vai nas lojas, sempre tem um altarzinho. Dá para ver quando a pessoa se conecta, né? Quando ela tem ela quer isso para a vida dela, né? Ela tem esse amparo espiritual dentro das próprias empresas. É muito comum a gente ir e encontrar alguns altares ou imagens específicas às vezes na sala da pessoa, né? Às vezes na frente da porta, assim, mas às vezes escondidinho, que mostra um pouquinho dessa conexão da pessoa. Tá? Então, é uma nota que a pessoa vai dar de 0 a 10 nesse sentido. Próximo, então, tá? Agora, então, a gente falou do GUA dos amigos, a gente vai aqui para o GUA do trabalho, tá bom? Trabalho, num primeiro momento da empresa, é o trabalho mesmo, né? Então, se o trabalho está entrando, se o trabalho está acontecendo, se os clientes estão vindo, como é que está o fluxo de trabalho numa empresa, né? E a satisfação que você tem em relação ao trabalho em si, tá? Então, tem bastante trabalho.
ou não tem muito trabalho, ou tem muito, muito, muito trabalho e eu não estou necessariamente ganhando dinheiro por conta de tudo que eu estou trabalhando, tá? Então aí tem algumas variações, né? Aqui é um ponto engraçado, né, Tatiana? Quando a gente vai fazer esse questionário, geralmente, não geralmente, mas é muito comum a pessoa falar, peraí, eu posso dividir essa nota em dois? Porque, eu tô com pouco trabalho, tem dos dois, né? Eu tenho muito trabalho, eu tenho um volume muito grande, mas eu não estou satisfeita com o que eu faço. Então, esse negócio de a sua satisfação com o que você faz, o volume de tempo que você trabalha, são das coisas que às vezes as pessoas tem casos que separam, assim, que falam, não, eu não consigo juntar, eu não consigo fazer uma média porque eu daria 0 num, daria 8 no outro. Então, aqui é uma coisa que quando eu for conversar com a pessoa, por isso que o guia, como todo, a gente anota, a bolinha que a gente deu lá no exercício da minissérie, né, esse questionário, ele é um guia para você conseguir colocar em imagem, colocar em nota, fazer a pessoa colocar uma nota, ela pontuar e fazer uma relação interna na vida dela, e ela conseguir olhar para aquilo e falar, nossa, porque quando você coloca em gráfico, isso a pessoa entende, tipo, nossa, aqui está muito vazio, melhor eu trabalhar aqui. Ela consegue visualizar e entender mais o que ela quer trabalhar. É bom para o autoconhecimento. Mas dessa conversa, justamente da pessoa falar, poxa, eu daria 0 nisso e 10 naquilo, você vê isso é uma informação valiosíssima de desequilíbrio dentro dessa pessoa. Então, talvez seja uma hora que seja importante trabalhar. Então, tudo que a pessoa te responder é uma informação importante que você vai usar depois na sua análise para fazer alguma coisa para ajudar essa pessoa, ajudar essa empresa, tá? Então, por mais louca que seja a resposta, a pessoa fala, nossa, eu posso dividir em três? Eu posso fazer isso, isso e aquilo? Escuta. Fala, olha, para cá você vai ter que fazer uma média, vamos dar uma nota aqui para esse daqui, ou se você estiver passando por isso, assim, você está precisando dar uma nota média, mas descreve isso que você está sentindo e você vai orientar seu cliente a escrever o que ele está sentindo, por que da nota, tipo, por que você está dando 0? Me explica um pouco mais. Por que você está dando 8? Por que você, numa mesma nota, você quer dar 0 e 8? O que está acontecendo? Me explica melhor. Porque isso vai ser a base para todo o resto. Sim, boa. E se você tiver que dividir o gráfico, a gente já fez, né, Bel? O gráfico que a gente dividiu cada pedaço em 3, porque eram 3 sócios e eles não concordavam com nada. Então a gente dividiu cada um desses pedacinhos em 3 pedaços, um para cada um, com cada cor, para a gente conseguir entender o que cada um estava sentindo e ver a relação de onde um estava sentando, o que o outro estava fazendo, entender o todo da empresa para que todos eles a gente conseguisse trazer esse equilíbrio para todos eles, sabe? Então vai depender um pouco de como você quer, na verdade, vai depender mais do cliente do que de você, né? Porque quando eles começam a cada um fala uma nota, cada um acha uma coisa, cada um vê a empresa de uma maneira diferente, talvez você tenha que destrinchar e realmente pôr no gráfico para você ver tudo isso que está acontecendo, sabe? Tá? Então é muito comum. Tá? E só mais um ponto aqui, ainda falando, já que a gente tocou nesse ponto de pessoas, quando você coloca sócios frente a frente, é parecido quando você coloca casal frente a frente, as pessoas não necessariamente têm a mesma noção, as pessoas não têm a mesma régua, sabe? Então, pode chegar uma pessoa que fala, nossa, isso aqui tá maravilhoso, tá muito bom, incrível, 7. Aí uma pessoa chega e fala, nossa, tá muito ruim, ai, não aguento isso, 7. Aí você fala, e às vezes é um casal, às vezes são 2 sócios, então, tipo, cada um tem um gráfico diferente, isso precisa ser respeitado, tá? Sim. Então, entenda que as pessoas são diferentes, entenda que as pessoas têm regras diferentes e que tá tudo bem. E então, quando a gente fica de dica, assim, quando a gente tem um casal, quando a gente tem 2 sócios, tem pessoas diferentes de opinião, a gente sempre brinca, olha, não pode dar pitaco na nota do amiguinho. A sua nota é sua nota, sua nota é sua nota, cada um no seu quadrado, e seguimos, porque porque da pessoa um vai olhar para o outro, quem sabe, essa diferença de visão de realidade, sabe, vai começar, tipo, como assim você tá dando 7 para isso? Não, você tem que dar 9. Fala, não, deixa a pessoa, sabe? Então, tenham esse tato, quando a gente tá lidando com seres humanos, né? A gente tem que ter esse tato. Vai depender muito do cliente nisso, tá, gente? O ideal, assim, o ideal seria, tipo, ei, vocês 2 sócios, que nota vocês dão para isso? Um olhar para o outro e fala, 6, o outro, não, 7, 6,5, sabe? Esse é o mundo ideal, tá? Mas na prática mesmo, pode ser que seja um pouquinho mais complicado e vocês tenham que fazer divisões e subdivisões e entender separado mesmo para depois juntar, sabe? Sabe uma coisa que a gente faz bastante, que é bem bacana? Que a gente, às vezes, quando as pessoas estão muito harmônicas, vocês conseguem perceber isso, sabe? Quando as pessoas são muito harmônicas, estão muito unidas, tá tudo na mesma sintonia, eles acabam dando a mesma nota, você não tem que fazer esse trabalho. Mas quando está muito divergente, logo no começo da parte, você começa a perceber. Aí você faz o seguinte, vamos mudar a dinâmica. Assim, sócio 1, você vai dar sua nota. Sócio 2, você vai dar sua nota. Sócio 3, você vai dar sua nota, deixa cada um se expressar. Aí agora... Alô? Você ouviu no YouTube, tá?
Tá, deu uma travadinha, mas dá para ouvir, mas você dá uma travada, mas dá para ouvir. Ah, tá bom. Mas vocês entenderam, né? Daí todo mundo dá nota junto. Uhum. Peraí, não faz sócio 1 dá uma nota, sócio 2 dá outra nota, e depois vocês dão uma nota junto. Foi isso que você falou? Isso. Daí os dois, eu fiz até o sócio 3. Sócio 3 dá uma nota, cada um dá sua própria nota, aí depois vocês conversem e você tem que chegar numa nota que vai ser a nota do coletivo. Isso. Então já fizemos isso, assim, para conseguir deixar o povo se expressar e eles entrarem em acordo. É interessante, às vezes não dá tão. Às vezes é difícil, mas é interessante. É importante as outras pessoas saberem que os sócios estão pensando, né? Que eu não estou satisfeito com isso, você tá, mas eu não estou. Né? Ainda mais quando a gente fala, por exemplo, de prosperidade, né? Um está satisfeito com o salário que ganha, o outro pode não estar. E aí pode gerar algum tipo, você não está satisfeito, achei que você estava. Então também é um momento aí de você conversar com deles, se conhecerem, né? Conhecerem um pouco mais a fundo a empresa deles e a relação entre eles, tá bom? Então tem que tomar muito cuidado na hora de você fazer essa avaliação. É uma dinâmica forte. Sim. É uma dinâmica bem forte, assim, é bem interessante de autoconhecimento, é quase que uma terapia de empresa, sabe? Terapia de casal, só que de empresa, é bem interessante. Boa. E só respondendo aqui a questão, voltando um pouquinho, tá, dos amigos, a Glorinha perguntou nessa questão também de amparo, a gente poderia trazer pela sabedoria. Pensa assim, gente, a guarda dos amigos é um amparo espiritual de fora para dentro, tipo um amparo que você recebe. Na sabedoria é uma questão de autoconhecimento, então é de dentro para fora. É a sua conexão, é a sua sabedoria interna para fora, tá? Talvez isso ajude um pouco a separar essa questão espiritual desses dois glass, tá? Vamos ver se assim ajuda, tá bom? Bom, vamos lá. Vou só falar outro aspecto do trabalho e aí a gente responde as outras dúvidas, tá? O outro aspecto do guarda-trabalho é o aspecto do quê? Da missão da empresa, né? Da missão de vida da empresa, do propósito, porque ela existe, tá? Por que a empresa existe, o que ela está fazendo, qual é a missão dela, tá? Tem tudo a ver com isso. Bel, você está entre nós? Eu tô tentando ver se eu consigo melhorar a internet. Tá bom. Tá? Então aqui, gente, a gente está falando, quando a gente falou de missão de vida pessoal, lá no residencial, era relacionado à pessoa, né? Tipo, a minha missão de vida, o que eu vim fazer no mundo. Aqui é a mesma coisa, só que para a empresa. Qual é a missão da empresa? Para que serve essa empresa? Para que vocês criaram essa empresa? Ela está cumprindo o papel dela, que de repente é ajudar o próximo num sentido, ou sei lá, ou se a missão dela é só ganhar dinheiro, também não tem problema, tá bom? Mas é importante que fique definida essa missão e que as pessoas entendam qual é e consigam dar uma nota de 0 a 10 o quanto essa empresa está realmente exercendo a função porque ela foi criada, certo? E aqui é muito interessante, né? Que você vê, a gente revisita essas notas de tempos em tempos, a gente tem clientes nossos que fazem reavaliação, mas é interessante ver que às vezes você acha que está indo para o lugar que você desejou, sabe? Tipo, nossa, a missão é essa. Aí você vai indo na vida, vai acontecendo uns negócios meio loucos, assim, quando você vai ver, tipo, você saiu pela tangente, assim, e foi para outro lugar. Então, essa nota é uma nota meio séria, assim, é uma nota que, tipo, putz, eu achei que eu estava indo para lá, mas, nossa, eu não estou fazendo nada alinhado com a minha missão, eu não estou indo onde eu falei que eu queria ir. Então, é uma nota, às vezes, dolorida. Sim. Eu vou fazer aqui o nosso. Vou colocar as notas que eu tô achando aqui. A avaliação agora mesmo, ó. Se você estiver aí, faça você também. Pega uma folhinha, coloca aí o Baguá rapidinho. Mostra para quem não sabe, só para que tem gente que não tava, só o gráficozinho. O desenho bonito aqui? Tá bom. É o desenho bonito. Peraí, deixa eu só terminar de desenhar, então eu já mostro, tá bom? Bom, vou continuar então. De curiosidade, você vai fazer BT ou você vai fazer PR? Só curiosidade agora. PR. É tudo junto, né? A gente é uma coisa só. É que a gente tem 2 empresas, então por isso que ela tudo junto. Mas acho que é melhor separar quando for 2 empresas mesmo. Porque são pessoas diferentes, equipe diferente, é tudo diferente, né? Enfim, nós podemos fazer separados. Vou continuar, tá bom? O próximo Guá é o Guá da sabedoria, tá bom? E o primeiro aspecto da sabedoria dentro de uma empresa tem a ver com o quanto a equipe da empresa, de uma maneira geral, sejam os sócios, sejam os funcionários, tá?
o quanto essa equipe está se aperfeiçoando, tá? Então, você está dando cursos para eles se aperfeiçoarem, você está fazendo treinamento, eles estão crescendo, eles estão evoluindo, eles estão aprendendo coisas novas, de acordo com a sua satisfação, né? Por exemplo, a gente no escritório de arquitetura, a pessoa, sei lá, o estagiário que entrou, ele está conseguindo aprender como fazer um executivo, como fazer um 3D, ou você, como proprietário da empresa, sócio da empresa, você está se aprimorando, está aprendendo coisas novas, está fazendo um curso de gerenciamento, de empreendedorismo, de marketing, de financeiro, enfim, tá? Todas as partes da empresa, elas estão se aprimorando na velocidade que você gostaria, tá? Porque isso é meio relativo, né? Por exemplo, a gente tem eu e a Bel, a gente tem uma velocidade de conhecimento muito rápido, né? Então, todo dia a gente aprende uma coisa nova, seja do próprio Feng Shui, seja de outras coisas, né? Do próprio Feng Shui, às vezes é um insight, não necessariamente aprender algo, mas tipo, cai uma ficha, assim, tipo, nossa, aquilo e aquilo tá relacionado, sabe? A gente tá sempre crescendo nesse sentido, tá? Então, vejam se vocês e a equipe de vocês também tá nesse desenvolvimento constante, tá? Você pode falar, mas Steph, para mim, o ideal é que que cada funcionário aprenda uma coisa por semestre. A cada 6 meses, eu vou dar um curso de 3D para eles vão aprender a fazer o 3D, ou eles vão eu vou fazer um curso, sei lá, de Feng Shui, eles vão aprender a trabalhar com Feng Shui. O que de novo você está trazendo aí para aprimoramento dos seus funcionários, que, consequentemente, eles vão colocar em prática, eles vão também crescer e eles vão colaborar com a empresa a partir disso. Tá? Então, vejam se você, como empresa, está trazendo esse crescimento racional mesmo, de conhecimento mesmo, e aperfeiçoamento para as pessoas que estão lá. Tá? Sim. E aqui é uma coisa bastante interessante, assim, até vou pegar e juntar aqui com a pergunta que a Glorinha fez. Faz sentido perguntar também para os clientes ou é só a percepção do próprio empresário? Nesse momento, é uma avaliação do empresário, tá? Isso aqui é uma análise, é uma autoanálise do empresário. Mas é válido, é interessante fazer isso com a equipe como um todo. A gente já chegou a fazer palestra numa empresa que a gente ia explicando cada um dos básicos e cada um ia dando a sua própria nota, assim. Aí é óbvio que é um pouco diferente, assim, mas a ideia é que essa compreensão, assim, o empresário, ele é como se fosse por isso que o empresário tem que estar na posição de comando, quando a gente vai pensar num sistema corporativo, tem várias coisas que a gente precisa levar em consideração, porque o empresário é quem faz o barco andar, ele está lá na frente, sabe, cuidando do leme do barco, falando, nós vamos para lá, ele que toma umas decisões que vão fazer todo o barco seguir, ele tem que liderar a equipe, ele tem que inspirar a equipe a ser liderada, tem toda uma questão, quando a gente fala em empresa, que tem toda uma hierarquia, vou dizer assim, que o empresário tem que tomar umas decisões, então ele tem que aprender a olhar para ele mesmo, aprender a olhar para a equipe, e é super interessante ele também fazer essas perguntas para a equipe. Tem perguntas que talvez não vão caber à equipe, não sei, depende muito de como é que a organização, se é uma organização vertical, se é uma organização horizontal, se ele tem acesso a essa empresa, se é uma empresa com 10 funcionários, se é uma empresa com 1000 funcionários, é completamente diferente a relação que eles vão ter, tá? Mas é super válida essa questão, Glorinha. Isso é o clássico feedback. Ouvir a equipe também para eles conseguirem melhorar. E esse negócio do aprimoramento, assim, de velocidade, aí vai estar muito ligado quando a gente for falar em pensar, quando a gente for chegar lá na criatividade e entender isso, isso tem que estar muito alinhado. A gente sempre fala, né, que o bagulho, assim, é uma planchinha, é uma coisinha só, e um mexe no outro. Mas essa velocidade, assim, a pessoa vai lá, ele tá estudando só o líder, ele não transmite isso para a equipe. E aí? Como é que a equipe vai fazer? Como é que a equipe vai ajudar a empresa a fazer alguma coisa? Ou a equipe toda estuda, e o chefe vai lá e trava, e não deixa as coisas acontecerem. Então, isso é uma autoanálise mesmo, tá? Isso tudo tem que ser analisado e tem que estar tudo alinhado com a missão, tem que estar alinhado com a criatividade, para onde eles querem ir na vida, tá bom? Ô, Bel, vamos fazer isso com a nossa equipe? Vamos. A ideia. A gente vai fazer com todo mundo. Também. Aí a gente vai mandar o baguazinho para cada um, vai pedir para eles preencherem com a visão deles da nossa empresa, né? Da nossa empresa, tipo, de todo mundo, né? Nós somos sócios, mas o nosso sistema é um pouco mais horizontal, né? A gente não é, tipo, nós somos as chefonas e vocês mandam e faz... Enfim, a gente não pega nesse sentido, a gente prefere mais um sistema mais colaborativo, como a gente faz com nossos alunos também, né? Então, vamos perguntar para eles o que eles acham, aí a gente pode tentar avaliar
e montar esse feedback a partir dessas duas coisas. Eu vou mostrar aqui o gráficozinho que eu fiz, gente. Eu desenhei aqui no papel, no improviso, tá? Mas vou mostrar para vocês, que eu acho que ajuda aí quem tá meio perdido, tá bom? Esse aqui é o gráficozinho, tá vendo? E aí aqui a gente tem, para cada GUA, duas avaliações, tá bom? Eu vou escrever escrito mesmo, mas isso quando a gente tem o impresso, a pessoa pinta mesmo e vai de dentro para fora e consegue visualizar o todo realmente visual, tá bom? Então, mostrado o gráfico, quem quiser tentar fazer aí um desenho, tá? Vai seguir com a gente. A gente vai seguindo cada um deles. Mostra onde é que a gente começou. Porque, tá, gente, um negócio que a gente inventou, a gente começou nos amigos. Isso, a gente começou aqui nos amigos, tá? Coloquei um A de amigos. A gente foi pro trabalho, a gente tá na sabedoria e a gente vai rodar aqui para cima e depois aí no centro, tá bom? Então vamos. E respondendo a Kelly, sim, pode ser empresa do eu sozinho, sem problema nenhum. A empresa é tua, você faz análise da sua empresa, sem problemas. Perfeito. Agora nós vamos para o segundo aspecto da sabedoria dentro da empresa, que é justamente você ter. Aqui no residencial era paz interior, mas aqui é mais uma harmonia de uma maneira. Digamos que é uma paz entre todo mundo, né? É uma paz interior e exterior, assim, é uma harmonia no espaço. O clima do espaço, né? O clima da empresa. Sabe quando... vamos ver exemplos de feedback. Que, de repente, os funcionários chegam na empresa e falam lá é super gostoso de trabalhar, é super leve, é um lugar que eu me sinto bem, que tem espaço para me expressar. Isso é um feedback. Aí um outro feedback, nossa, eu entro lá, já me sinto pesado, já me sinto cansado, não vejo a hora de ir embora. Isso é outro feedback, tá? Mas, as pessoas... Por quê? Esse é o que a gente fala de cavocal. Por quê? É uma pessoa que te deixa pesado, é o time como um todo, é a hierarquia, é o ambiente, você vai entendendo. Mas como é que é o espaço? Como que a pessoa sente esse espaço? Se ela sente um espaço gostoso? Eu tenho tentando linkar um pouquinho lá com o residencial, que a gente falou lá, que isso quando nossa vida acontece um zilhão de coisas. Quando acontece uma coisa que não estava programada, tipo, normalmente uma coisa ruim, você sai do eixo, você consegue voltar do eixo. Aqui numa empresa, aí de repente um cliente deu calote, outro cliente foi lá e ligou falando o seguinte, eu vou processar aqui a tua empresa. E aí, o que acontece? Ferve, todo mundo fica estressado, aí vira tipo caos, todo mundo da vez, como todo mundo começa a brigar com todo mundo, ou pessoal, não, para lá, vamos lá, time, como é que a gente vai organizar esse negócio, como é que a gente vai resolver, como que acontece isso? Uhum. A gente ouve muito, né, pessoal, principalmente quando a gente vai avaliar, tipo, pessoas que trabalham em empresas que não gostam, né, tipo, eu vou pra lá e sempre chego drenado em casa, toda vez eu chego de mau humor, as pessoas lá tá todo mundo de mau humor, puta clima pesado, né, então esses são os feedbacks negativos, né, nesse sentido, notas mais baixas, e positivos nossa, tipo, eu vou e é tranquilo, adoro o ambiente, adoro as pessoas, me sinto tranquilo, fico em paz, né, fico em estado passividade, de relaxamento, trabalho de boa, né? São os aspectos mais positivos, né? Isso também está muito ligado com a infra e tudo mais, né? E agora online, eu acho que é mais um sentimento generalizado, assim, entre a comunicação da própria empresa, sabe? Online é até mais complexo, né? Desculpa, porque tem a ver com a casa, né? E acaba misturando um pouco, tem que entender um pouquinho mais a fundo isso daí. E tem muito trabalho de quase RH, né? De manter a equipe unida, de gerar integração entre os... Assim, porque cada um na sua casa, isolado, a gente vai fazer... Então tem um trabalho muito a ser feito aí, dessa não conseguir de unidade se manter. Mas tudo bem. Já é outra história. Já vai embora. É um feng shui online, daqui a pouco. Para empresas online, né? Vamos lá, agora vamos para a família então, tá bom? Do lado, assim. Tá, o guarda-família, o primeiro aspecto do guarda-família tem a ver com os fundadores da empresa. Então, são as pessoas que fundaram a empresa. Necessariamente são os sócios? Não necessariamente, tá? São os fundadores, tá? Entra sócios aqui também, se forem os fundadores, tipo, eu e a Bel, nós somos fundadoras da nossa empresa e nós somos sócios até hoje. Nós somos sócias fundadoras. Isso, nós somos sócias fundadoras. Então, aqui entra a nossa relação também, tá? Mas nesse aspecto mais de base, mais de passado, né? Mais de relação, que aqui né, no residencial é a família, né? São os pais, os avós, né? Então, tipo, quais são os avós da empresa? Como é que é a relação com os avós da empresa? Essa situação. Geralmente, quando a empresa familiar, isso acaba até ficando mais fácil de entender, né?
é uma coisa que, querendo nesse negócio da base, da fundação, às vezes pode se perder. Que nem no exemplo familiar que a até falou. Então, sei lá, tipo, o bisavô fundou a empresa, daí o avô foi lá e cuidou da empresa, daí o pai cuidou da empresa, agora está passando pro neto, né, pro filho dele. Aí, então, de repente, tipo, nesse meio do caminho, sei lá, tipo, um tinha uma missão, outro tinha outra, eu tinha outra. Aí, qual que era a função? Ainda existe aquilo? Isso pode ser mudado, mas como é que está a relação em relação a tudo isso? Relação como está o sentimento em relação a tudo isso, né? Essa base, se existe isso, existe uma lembrança, existe uma memória dessa fundação, dessa jornada? Uhum. E o outro aspecto disso, gente, da Guarda Família, é justamente a história, né? São as memórias da empresa. A empresa, assim como a vida das pessoas, ela vai ter momentos muito bons. Nossa, agora tá tudo bem, a empresa tá bem, o caixa tá bom, e tem muita gente, tem muito cliente e tal. E de repente ela tá ruim, e ela passou por um perreio, e passou um período meio difícil e tudo mais, e depois, de repente, um sócio saiu, e aí brigou, e aí gerou relação ruim, ou teve um funcionário, que aí gerou... Enfim, a história como um todo, acontecem coisas durante, né, todo o processo da empresa, momentos de alegria, momentos de muita animação, de ansiedade, Muitos de processos medo, corporativos. de processos, né? São muitos sentimentos que envolvem você ter uma empresa, né? Quem tem empresa sabe, acho que a maioria de vocês que estão nos assistindo, né, tem a própria empresa, tá? Então, é a relação da história. Então, é olhar para esse passado da empresa e como é que você olha para esse passado? É um passado que passou e está tudo bem hoje? Ou são aquelas âncoras que vão sempre segurar a empresa de caminhar e de prosperar, tá? Digamos assim, é uma jornada, porque temos essa jornada. Essa jornada é uma jornada que te impulsiona ou te prende? É uma história que nem... Aí até falar o exemplo que a Glorinha ela perguntou aqui no YouTube. São aqueles líderes, da pergunta anterior ainda, que ela falou, são aqueles líderes que definiram e ainda inspiram o propósito da empresa, né? Então, tipo, exemplo bem famosão, Apple, que aí teve aqui... Ih, fugiu o nome do cara. O Steve Jobs, tá? Então, o moço lá foi lá, junto com outro cara, eles fundaram a Apple e tudo mais, fica nessa história. Então, tipo, teve quem são os fundadores. Não necessariamente, aliás, não mesmo, eles são hoje os sócios donos da empresa. Então, mas eles são os fundadores. Mas agora vamos contar a história da coisa. Estavam os dois juntos, eles se separaram, daí o outro foi expulso da Apple, daí ele foi lá, ele abriu a Pixar, aí ele voltou e vai em volta. Tipo, olha que história bagunçada que é a história dele. Mas essa história torna a imagem do Steve Jobs e da Apple muito forte. É uma jornada que eles colocam, a própria Apple usa isso como uma carteirada de olha a força que tem essa empresa aqui. Então, é uma história que fez a Apple mais forte. Tá? Então, é bem isso também. Tipo, em toda jornada, em toda vida, em qualquer empresa, tem momentos de alto e baixo, tem dificuldades, facilidades, dificuldades. E aí, essa jornada da empresa vai ser um momento que, tipo, não, esconde para baixo do pano, não fala para ninguém disso daqui, tá? Ou não, tipo, não, essa daqui é a nossa história, essa aqui é a nossa jornada, essa aqui foi que a empresa viveu, olha quanta coisa a gente superou, entendeu? São formas totalmente diferentes de lidar com uma mesma coisa, tá? Sim. A Gloria até perguntou aqui, numa empresa recém-criada é mais difícil de ver isso? É mais difícil de ver isso porque ela é novinha. Nem se fazer uma pergunta dessas para um bebê, né? Tipo, uma criança de 5 anos. Exatamente, a mesma coisa que você perguntar isso para uma criança. Ela vai olhar para você e falar, tá tudo bem, sabe? Porque, ainda bem, né? Coloca lá que tá tudo bem. Então, dores? O que é dores? A gente sempre brinca, né? Que, tipo, isso aqui é a mesma coisa quando a gente faz essa pergunta para as pessoas, né? Quando a gente faz palestra e tudo mais. Todo mundo que é mais velho fica assim pra gente. É verdade. Com aquela cara, assim, séria, assim, sentindo a dor, sabe? De tudo que viveu. E aí tem, tipo, uns adolescentes que ficam, tipo, o que essa mulher tá falando? É a mesma coisa, normal, tá? E aí, é claro, você vai dar a nota no sentimento da pessoa, tá bom? Tem uma dúvida aqui. Eu não sei se era essa, que é Clube das Flores, eu não sei se é o nome, Clube das Flores. Ela falou, para quem deseja mudar o ramo de atividade da empresa, existe algum movimento especial? Dá uma dica. Na verdade, o Feng Shui ele vai ajudar a fazer o Qi fluir, a energia fluir, as pessoas se sentirem bem naquele espaço, a empresa não falir, se não colocar coisas importantes em lugares estranhos, que vão prejudicar a empresa como um todo. Mas, na verdade, a melhor solução que você poderia fazer, se você está tendo
imprevistos que estão dificultando a jornada, seria realmente fazer uma boa análise de Feng Shui na planta desse imóvel e fazer o Feng Shui desse lugar, tá? Porque provavelmente tem um líder fora da empresa, tem um caixa na criatividade, tem alguma coisa esquisita aí, tá bom? E trabalha bem a parte do trabalho, né? Da missão da empresa, que tem a ver com o que ela quer, né? Para tentar tá mudando. Mas acho que é talvez mais uma decisão pessoal do que da própria empresa. Se mudar, sabe? Talvez teria que ver a sua casa. Eu acho que eu pensaria até em trabalhar, porque está mudando, não tem problema nenhum mudar de objetivo, de área, tá? Mas aí, como você está mudando de área, não sei se você está mudando de área, mantendo a sua missão, mas se tiver, aí eu pensaria em trabalhar trabalho, pensaria em trabalhar base, sua história, sua jornada, porque porque o passado é o que te dá força para o futuro, tá? A gente fica muito, o futuro, gente, o trabalho, o passado, a família é o que te dá base para o futuro. Então, se eu fosse pensar, não sei exatamente, tem que analisar com calma, tá? Mas você pediu uma dica, vamos uma dica. Eu pensaria em trabalhar em trabalho, família e criatividade para você conseguir se guiar para o futuro correto. Aí você tem um triângulo aí nessa base se estabilizando para você depois pensar em sucesso, prosperidade, tem que arrumar base. Sim. Aqui no Instagram, Raquel, manda pra gente por direct, tá? Pra gente poder te ajudar, porque não faz parte do tema, a gente vai se embananar toda aqui, tá bom? E a Karina perguntou, e quando a empresa é em casa, tá? Aí, cara, você vai fazer essa mesma avaliação, tipo, sou eu sozinha no meu home office, a minha empresa em casa, no meu home office. Você vai fazer essa avaliação na sua empresa, tá? Se tiver sócios também, etc, tá bom? E aí, a parte física, você vai fazer o baguá do home office, se for um ambiente separado do resto, se for junto do todo, vai acabar misturando com a energia da casa. Você tem que avaliar com um pouquinho mais de cuidado, tá bom? A questão física mesmo do Feng Shui, ok? Mas a avaliação dessa que a gente tá fazendo agora, você pode fazer independente disso, tá? Muito bem, gente. Agora vamos para a prosperidade? Vamos para a prosperidade. Quem não quer saber da prosperidade? Então, a prosperidade é um daqueles pontos muito importantes, né? Se eu tivesse que colocar uma estrelinha, o primeiro ponto aí seria essa estrelinha. A estrelinha da família é muito boa nos fundadores, ela é muito importante, porque tem a ver com relacionamento, igual a gente falou, né? Relacionamento, dinheiro e criatividade são os 3 bases aí de uma empresa para ela conseguir ter base para poder prosperar e ter sucesso e tudo mais, tá bom? Então, eu coloquei uma estrelinha aqui nos fundadores. E agora a prosperidade, o primeiro aspecto da prosperidade é justamente o dinheiro da empresa. Caixa, tá? A empresa tem que ter dinheiro, minha gente, senão não tem como prosperar, certo? Não tem como contratar, não tem como manter as portas abertas, tá bom? Então, esse aqui é o próximo GUA que vocês vão avaliar, tá? É bem simples, é tipo satisfação em relação ao dinheiro que entra e sai na empresa, que entra, que fica e que sai, tá? Como é que está essa satisfação aí na empresa? Como é que está o fluxo de caixa? Isso, exatamente. E não tem nota negativa, antes que alguém pergunte, é só nota do 0 até o 10. Isso, se for negativo dá 0, né? E se for super bom, dá 10, tá? Geralmente, eu não sei porquê, é sempre na prosperidade. Posso ter nota negativa? Não, dá 0. Relacionamentos também, as pessoas falam isso. E o outro aspecto da prosperidade é justamente aquela questão da plenitude, tá? Numa empresa, isso é o sentimento de estar no caminho certo. É a empresa sentir que ela está no caminho certo mesmo, sabe? Que as coisas estão acontecendo do jeito que deveriam acontecer e que existe uma continuidade, uma fluidez. Quando a gente fala de prosperidade é movimento, né? Por isso que o dinheiro está muito relacionado à água, a vento, a tudo que flui, tá? Feng Shui, água e vento, tá? Que flui, ou seja, o Qi flui. Então, o dinheiro vem, as coisas acontecem, tem a ver com essa roda constante de movimento, de energia, tá? Por isso que aqui a gente tem essa questão de caminho certo, se a roda está rodando no sentido correto, se as coisas estão acontecendo do jeito que deveriam acontecer, se você sente essa fluidez na sua empresa. É isso, tá? É essa nota aí que a gente vai ter que dar para ir. Eu vou aproveitar e responder aqui a pergunta da Jéssica. A Jé perguntou, eu cheguei um pouco atrasada, não sei se já foi dito. Não foi dito não, tá, Jé? Se o cliente está desempregado ou não tem interesse a voltar à vida profissional, eu dou apenas o baguá pessoal, certo? Você tem que entender o que está acontecendo com ele, tá? Ele tem que ter força dentro dele, tem que trabalhar a força interna dele, a autoconfiança dele, entender o que está acontecendo, por que ele não tem interesse na vida profissional.
mas o que ele quer? Ele quer mudar de área, é o pessoal mesmo que você vai começar a trabalhar nele para entender o que está acontecendo. Nesse caso, volta para casa, volta para dentro, vai para casa dele, olha o que está acontecendo na casa dele, olha no bagulho pessoal dele para ver o que provavelmente ele está com um elemento fogo baixo, deve ter alguma coisa nesse sentido aí, tá bom, Jé? Ah, Clube das Flores é a Luciana. Oi, Lu. Fala, até perdeu. É porque quando a gente fala de empresa, né, a gente querendo ou não, a gente tem que ter uma boa avaliação da vida da pessoa também, sabe? Porque às vezes a pessoa está com uma questão pessoal que ela acaba levando para a empresa e isso desestabiliza muito, né? Se você tem sei lá, uma pessoa que passou por uma coisa muito difícil, né, uma separação ou algum falecimento, enfim, algum problema nesse sentido que é muito pesado para a pessoa, naturalmente ela vai, principalmente quando são tipo sócios ou algo do gênero, ela vai transmitir isso para a empresa também. Então é muito importante você conseguir ver o todo da vida da pessoa, sabe? E às vezes, quando a gente acha necessário, a gente faz o profissional e o pessoal também. A gente faz os dois juntos, quando a gente acha necessário, tá? Então não tem muita regra nesse negócio de avaliação, é muito de você sentir a outra pessoa, tá bom? Bom. Sim. Fala. Não deixa. Desistiu. Bom, vamos para o sucesso, tá? Sucesso, gente, num primeiro momento, tá? É o reconhecimento da empresa, é a fama da empresa mesmo, né? Então, quando a gente fala de empresa, é realmente o reconhecimento dela no mercado, tá? Então, reputação até. A reputação, isso. A reputação da empresa no mercado, se a reputação tá boa ou não, tá? De acordo, é claro, com a sua satisfação, tá? É claro que não tem como agradar todo mundo, é impossível a gente conseguir realmente todo mundo ficar feliz com a gente. Sempre vai ter alguém que não vai estar feliz, porque existem valores, existem N questões, né, entre nós, seres humanos e tudo mais. Mas, de uma maneira geral, se a reputação da empresa tá boa ou não, e se ela é reconhecida. Porque muitas vezes, mais do que uma má reputação, a gente vê muito no atendimento de pessoas que não têm reputação, sabe? A pessoa passou batido. É uma empresa que passou, ninguém conhece, né? Por conta de tudo que pode ser gerado de problemas de sucesso em termos de Feng Shui propriamente dito, de Bagua, né? Existem muitas questões de apagar esse fogo do sucesso. É muito fácil apagar esse fogo do sucesso, né? Então, seria isso, tá? Sim. Boa. E essa questão do fogo é bem legal, né? Esse negócio da reputação, do reconhecimento, que às vezes a empresa... Quando você vai olhar para a empresa, assim, você fala, gente, por que vocês não têm sucesso, sabe? Tá tudo bonitinho, tudo certinho, trabalho impecável, super cuidado com o cliente, sabe? Um produto bom, e aí, o que está acontecendo, né? Então, é bem interessante essa parte. Ou então, quando tem realmente uma reputação muito negativa, sabe? Realmente muitas negativações no... Muito processo. Como é que chama aquele site que você reclame aqui, sabe? Tem um zilhão de reclames aqui, e a pessoa, tipo, vai se virando em 30 para correr atrás, entender o que está acontecendo, sabe? Muita gente falando mal, pessoal até dos donos. Então, é uma empresa mal falada, né? Uhum. A gente não teve tanta experiência nesse sentido com clientes especificamente, mas tem muito, né? Tem. Deixa eu só ver aqui, a Ale está perguntando. Criar um local de home na sala, onde é um pedaço dos amigos e trabalho, muito bom, né? Você conseguiu fazer no trabalho, então isso já é ótimo, tá? Como melhorar? Daí tem que ver uma maneira geral, tá bom, Ale? Porque já tá num Gua bom, que é o Gua do trabalho, o Gua dos amigos também não tem problema, e aí você vai ter que ver como é que tá layout e etc, tá bom? Um pouco mais complexo aí, tá? Mas qualquer coisa manda direct que a gente vai conversando, tá bom? Bom, gente, o próximo aspecto do sucesso é justamente o sucesso interno, a confiança da empresa. No caso aqui, a confiança da equipe, né? Uhum. Como é que tá essa confiança dessa equipe? Tá todo mundo forte, firme, confiante? Vamos lá, vamos arrebentar? Ou tá tipo todo mundo, ai meu Deus, tô com medo, não, acho que a gente não vai conseguir e não sei fazer isso. Enfim, como é que tá, né? De uma maneira geral, essa confiança da empresa? Um time agindo como um time, né? Ou não, tá cada um despedaçando para um lado, todo mundo descrente de que consegue. É bem forte isso nas empresas, bem forte. Porque então começa. Os sócios mais ainda, né, Bel? Os sócios que tem que ter, tipo, não, vai dar certo, não, tô confiante, vai lá e faz acontecer, né? E é claro então, que os sócios têm essa força. O que a gente mais vê, o sócio tem a força. Aí você vai olhar pro time e tá todo mundo assim, meio caído.
Aí você fala, eita, o que está acontecendo aqui? Né? É um foguinho baixo, sem energia. E aí, vamos fazer, sabe? Os donos chegam, e aí, vamos fazer não sei o que lá, sabe? É uma coisa meio mortinha, entendeu? Por que está acontecendo isso? Tem várias coisas que influenciam, mas entender. A ideia é que, na verdade, não é causa e consequência no Feng Shui, a pessoa, é na avaliação e dar essa nota, tá? Sim. E às vezes pode até ser uma coisa meio velada, até essas coisas, sabe? De repente a equipe tá insegura, tá com medo, tá achando que não vai dar certo, mas não tá falando. É bem interessante isso. Sim. Essas Aí, notas. se a gente for realmente pegar no fundo, a gente teria que fazer a avaliação pessoal de cada um, ver a casa de cada um, para entender a raiz de tudo isso, para que a empresa funcione. Assim, dá para ir além, né? Dá para a gente cavocar e ajudar, tipo, toda a ramificação da empresa, tá? Mas é claro que não tem como a gente fazer isso numa consultoria, então a gente vai focar, claro, primeiro nos sócios, tá? Próximo, gente, relacionamento. Estrelinha aqui pro relacionamento, tá? O primeiro é o relacionamento entre sócios, né? Os sócios e a equipe como um todo, tá bom? Mas vamos colocar aqui principalmente a sociedade, porque se os donos não vão bem, se os donos não brigam muito, discordam muito, cada um quer ir para um lado e tudo mais, isso naturalmente vai se estender para o resto da equipe, né? E não necessariamente se um ou outro da equipe não se dá muito bem, aquilo vai se tornar um problemão, tá? Então, principalmente aqui o relacionamento dos sócios, tá? Sim. Então, esse é o primeiro aspecto. Impacta muito. E às vezes as pessoas não percebem, né? Tipo, é importante ter essa conversa sincera. E, gente, quando você está fazendo essa avaliação com os líderes, né? Com os donos da empresa, você tem que ter delicadeza, cuidado, mas você tem que ter, eu vou chamar de sinceridade, mas assim, uma firmeza sincera, assim, de trazer essa consciência que às vezes as pessoas brigam, se desentendem, causam escarcéu lá dentro, porque, eu não concordo com você, e, tipo, rola umas tretas na frente do time e não tem essa consciência do quanto isso vai impactar o humor, a confiança, a vontade de trabalhar da própria equipe. Então, às vezes uma conversa dessas faz uma chacoalhada que você não faz nenhuma ideia na empresa. Sim. E o outro aspecto de sociedade, tá? É o relacionamento em termos de relacionamento da empresa com o externo, tá? Então, parcerias, fornecedores, como está a comunicação externa da empresa, tá? Então, aqui, se a gente for passar aqui pela internet, tem muitos collabs, muitas parcerias online. Trazendo no nosso mundo, assim, nosso mundo da arquitetura também, que a gente tem história de arquitetura também, tá, gente? Uhum. Na história de arquitetura. Então, de repente, sabe, é uma coisa você ter uma equipe de parceiros, outra coisa é ter fornecedores. Os fornecedores tem fornecedor que ele é brother, sabe, que tipo, meu, deu um ruim, meu Deus, esqueci um furo, a pessoa vai lá e te ajuda, sabe, um ajuda o outro, e todo mundo junto em prol do cliente, tipo, realmente é parceiro. Outra coisa, tipo, não, isso é problema teu, tu se vira. Não quero saber, sabe? É uma coisa, é diferente. Quem trabalha com isso tem essa noção do que acontece. Que tem gente que você fala, não, esse daqui eu quero sempre comigo, porque esse aqui é meu parceiro. Não, esse daqui eu não quero nunca mais pintado nem de ouro, porque, meu Deus do céu, só me deu dor de cabeça. Sim, como é que estão essas parcerias aí, tanto em fornecedores quanto parcerias mesmo de trabalho, etc, tá bom? E por último, né, aqui da voltinha, tá, o guarda-criatividade, estrelinha para o guarda-criatividade também, né, minha gente? Porque criatividade, se a empresa não sabe para onde ela quer ir... É o caminho dela dormir. Não sei nem se qualquer caminho serve. Não sei nem se qualquer caminho serve. Alice no País das Maravilhas. Não, mas a frase lá do gato era se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. É isso mesmo, né? Então se você tá subindo, tá crescendo, tá melhorando, tanto faz. Eu acho que numa empresa isso impacta até no sentido de até ela conseguir ir, sabe? Não vai. Eu acho que é um pouco pior. Assim, na vida, nossa, pessoal, qualquer caminho serve. Você vai lá, se vira, arranja um emprego. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas você vai indo, você vai, pelo menos, sabe? Numa empresa, a sensação que eu tenho é que, tipo... Não necessariamente. Bom, desculpa, não necessariamente, também. Tem que entender cada realidade, tá bom? Mas essa sensação... mas essa sensação de esse futuro da empresa, tá bom? Então, no primeiro momento, tem a ver com as metas da empresa, tá? Então, se a empresa está cumprindo as metas que ela se estabeleceu, se ela tem metas, né? Se ela está conseguindo caminhar em relação a elas. A maioria das casas que a gente vê, as pessoas não têm a meta. Esse é o problema. Aí não consegue desenhar a meta. Aí você não sabe desenhar a meta, não consegue colocar a meta em perspectiva. Não colocando a meta em perspectiva, que é planejar o futuro,
aí não consegue chegar lá no futuro em lugar nenhum, porque, tipo, como é que você vai? Se você não sabe onde você quer estar daqui a 20 anos, você não vai saber onde você tem que estar daqui a 10, você não vai saber onde você tem que estar daqui a 5, você não vai saber o que você tem que estar daqui a um ano, o que você tem que ter conquistado em um ano, então você não sabe o que você tem que fazer amanhã. Tipo, basicamente é isso. Sim. É a aula de ontem, que a gente falou das ovelhas, de colocar... Não era ovelha, colocar as pedras dentro do pote. Colocar as ovelhas dentro do pote. Tem que colocar as ovelhas dentro do pote. Muito bom, tá? Então tem a ver com as metas, tá? Então a pergunta seria se a empresa tem metas e ela está conseguindo cumprir as metas dela. E o outro aspecto seria a questão de projetos no sentido de coisas que a pessoa cria, né? Então tem a ver com a criatividade mesmo da empresa, tá? Então, não necessariamente o projeto do cliente, tá bom, gente? Não é isso, mas, tipo, no sentido de... Eu acho que até mais no sentido da pessoa conseguir ver além, sabe? Como é que tá a pessoa, tipo, acontecer uma coisa ruim na empresa, sei lá. O mundo fechou e virou online, por exemplo. E agora? Deu um ruim na vida. Aconteceu isso. O mundo virou... Quer dizer, para algumas pessoas nem perceberam que o mundo virou online ainda, né? Mas o mundo fechou. E agora? O que eu vou fazer? Né? A pessoa ela consegue ter essa clareza, essa visão, né, aberta mesmo, falar, eu posso ir para ali, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, vou abrir uma loja online, não, vou abrir um curso online, não, vou começar a atender online, vou fazer isso, ou eu vou, sei lá, vou deixar o meu sistema mais dinâmico, mais independente de seres humanos. A pessoa consegue ter essa clareza, essa visão? Isso seria uma nota boa, porque se a pessoa está conseguindo ter ver essas possibilidades, ver que, tipo, cada desafio, na verdade, é uma oportunidade, isso é muito bom. O que acontece, onde é que é o perigo dessa questão? É tipo, o mundo parou, o que eu vou fazer? Putz, eu vou assistir Netflix até voltar. É o que eu tenho para fazer. Não tem solução. E é que a gente tem, assim, tem as pessoas que a gente... Isso no começo deixou a gente um pouquinho mais abalada, assim, mas agora já está mais conformada. Mas, tipo, pessoas queridíssimas, assim, que dão aulas principalmente pessoa do corporal, assim, que dá aula de dança, que dá aula de artes marciais. Teve uma cliente queridíssima nossa, que a gente fez um trabalho lindo para ela, que ela falou, é impossível dar aula online, eu vou fechar minha escola. A gente, não! Sabe? Não! E tipo, ela falou, não existe outra saída, por isso que eu fechei a minha escola. A gente, não, como assim? Não, existiam muitas saídas, né? Então, é justamente isso, é a pessoa ver saídas. Porque existem saídas, sempre vão existir muitas saídas. O problema é que as pessoas não enxergam essas saídas, tá? E aqui é por isso que esse ponto também, a estrelinha na criatividade, tá bom? Porque esses pontos de futuro, ver e conseguir se renovar, né? Conseguir seguir o mundo, isso é muito importante para uma empresa. Se ela não consegue fazer isso, gente, acabou, ela precisa. Gente, a história do táxi com Uber, não tem essa. É táxi com Uber. O táxi ficou para trás, agora tem os aplicativos de táxi, mas o Uber chegou. Netflix chegou, destruiu, nem a Netflix ainda, mas a TV a cabo chegou, quebrou um monte de locadora. Você tem que se renovar. Tem que jogar. E o mundo, ele sempre vai fazer isso naturalmente, né? As coisas sempre vão mudar, sempre vão se atualizar. Pode ser que amanhã não tenha mais Instagram, pode ser que não tenha mais YouTube. O que a gente vai fazer? A gente precisa se renovar, a gente vai precisar espalhar a mensagem de alguma maneira, né? Então, agora, sei lá, agora apareceu o TikTok, então daqui a pouco, eu não sei se a gente vai estar lá no TikTok, eu não sei se a gente tem a pegada, mas a gente tem que se renovar, a gente já teve essa conversa, sabe? De a gente ir para onde o mundo está indo, né? E a empresa precisa fazer isso, senão ela fica parada no tempo. Né? Mas é isso que é, porque quando a gente fala da criatividade, a maioria das pessoas ficam falando da criatividade, eu não sou musicista, eu não sou pintora, eu não sou fotógrafa. A criatividade é você achar a solução para um problema. Os problemas vão acontecer, todo mundo vai ter problemas. E você vai usar a sua criatividade para sair desse problema. E você não tem que ser um gênio, você tem que ser só tentar diferente. Ah, aqui não deu, beleza, vamos para cá. Aqui não deu, aí vamos para lá. Vai para cima, vai para baixo, pula, faz alguma coisa, escala. Quebra a pedra, faz alguma coisa com a pedra, só não fica parado na frente da pedra que não vai acontecer nada mesmo. E a Glorinha fez uma pergunta bacana aqui, ela falou, isso daqui é criatividade e sabedoria também. Lembra que é uma chapinha e tá tudo grudadinho? Porque quando chega uma coisa, isso é muito claro da criatividade com sabedoria. Beleza, faz de conta que é uma pedra. Tem uma pedra na sua frente, aí você não consegue nem para esquerda nem para direita. Tem que aprender a escalar. E o que eu preciso? Eu preciso da minha sabedoria, aprender um conhecimento para aprender a escalar essa pedra para conseguir chegar do outro lado. Porque tem que aprender a escalar a pedra e descer a pedra. São dois desafios. Mas eu tenho que pegar a minha humildade e falar, tá, agora eu preciso de conhecimento. Eu volto lá, aprendo para conseguir. Aí, por isso que criatividade é meta. Tá bom, tem uma pedra.
se eu sozinha, eu não vou saber fazer nada, mas se eu fizer um curso de alpinismo, bom, se eu fizer um curso de alpinismo e comprar as ferramentas, e eu tenho que fazer um curso, então tá, para fazer um curso eu preciso de tanto dinheiro, aí para fazer o curso inteiro, sei lá, demora X meses, então nos próximos 6 meses eu vou ficar aprendendo a fazer alpinismo para conseguir vencer essa barreira. Aí você tem que ir lá, coloca isso na sua criatividade, nas suas metas, e vai lá e passa pela pedra. Você sabe que o seu objetivo está depois da pedra. Depois da pedra. Você já estabeleceu essa meta. Tá bom? Inclusive, gente, já que falamos sobre isso, as vagas estão abertas do curso, tá bom? Então, se sua pedra, se a sua meta, sua criatividade estiver lá depois da pedra, que é aprender, realmente passar pelo processo aí e entrar nessa jornada e aprender um novo conhecimento, aprender a projetar com Feng Shui e realmente trazer isso para sua profissão, as vagas estão abertas do curso, tá bom? Ficam só até sexta-feira, 12:00. Beijo enorme. Até mais tarde.